Olá pessoal, nesse vídeo vamos tratar do item 19.5.3, que aborda as formas de regulação. Vamos tratar da regulação estatal, a regulação pública não estatal e a autorregulação. E ainda vamos fazer menção ao fenômeno oposto ao da regulação, que é a desregulação. Bom, em primeiro lugar, como eu trato no livro, o termo regulação ele é polissêmico. Ele pode ser compreendido de várias maneiras. A gente apresentou essas possibilidades em outra passagem no nosso livro, mas basicamente eu adoto para fins didáticos a noção intermediária do termo regulação, que envolve o planejamento, a coordenação, a disciplina, a fiscalização de atividades privadas ou de serviços públicos delegados, seja pelo poder público, seja por um particular. A regulação ela pode ser exercida pelo Estado, mas ela pode ser exercida pelos próprios particulares. Por isso é possível se falar em formas de regulação. Bom, a primeira espécie de regulação é a regulação estatal. Regulação estatal, como o nome dá a dica, é a regulação exercida pelo poder público, seja a administração pública direta, seja por uma entidade da administração pública indireta. Basicamente, no Brasil hoje, as regulações, tanto no âmbito federal quanto também nos estados e em alguns municípios, as regulações têm sido exercidas de forma bastante frequente, de forma bastante intensa, por agências reguladoras, que teriam natureza jurídica de autarquias com regime jurídico especial. Pois bem, então, um grande exemplo de regulação estatal, que é o exemplo que tem predominado no Brasil desde a década de 90, é o exemplo da própria agência reguladora. Então, a agência reguladora é um exemplo clássico de regulação exercida pelo Estado. Mas não é só através da agência reguladora que o Estado regula. Em alguns entes federativos, especialmente em alguns municípios, onde nós não temos agências reguladoras, essa tarefa de regulação é exercida diretamente por secretarias municipais, mas o mesmo vale para os estados e para a própria União Federal. No âmbito federal, os ministérios exercem parcela de regulação, ainda que você tenha a regulação sendo exercida de maneira preponderante por agências reguladoras federais, como tem sido assim desde a década de 90 no contexto brasileiro. Então, primeira regulação, regulação estatal, regulação exercida pelo Estado. Então, exemplo clássico, exemplo fácil de você lembrar, agências reguladoras. A segunda possibilidade, a segunda espécie de regulação é a regulação pública não estatal. Pode parecer um contrassenso falar em regulação pública não estatal, mas a ideia é a seguinte: regulação pública é uma regulação que tem caráter público, que é exercida com forte incidência de normas de relevância pública, com interesse público ali subjacente. Então, regulação pública ou pública para destacar a importância da regulação, mas uma regulação pública não estatal. Não estatal no sentido de que quem vai exercer essa regulação não é o Estado, e sim uma entidade da iniciativa privada. Então, regulação pública não estatal, a rigor, é uma regulação que é efetivada por entidades privadas, mas com o reconhecimento do poder público. O ordenamento jurídico vai reconhecer, em determinados casos, essa possibilidade de algumas entidades privadas exercerem regulação. Dessas entidades privadas regularem alguns interesses específicos que têm relevância pública. O exemplo clássico de regulação pública não estatal, que eu menciono no livro, é aquela regulação no âmbito das atividades esportivas. Então, o artigo 217, 217, inciso 1 da Constituição Federal, destaca que essa regulação das atividades esportivas ela vai ser exercida pelas próprias entidades privadas que atuam na área esportiva. Então, as confederações esportivas e federações esportivas
que regulam aquelas atividades privadas são entidades privadas. Na própria FIFA, que é uma entidade internacional, tem caráter também privado. Aqui no Brasil, portanto, a própria Constituição Federal reconhece que essa regulação das atividades esportivas vai ser levada a efeito na prática por entidades privadas. Confederações e federações esportivas têm natureza jurídicas ou natureza jurídica de entidades privadas. Pública porque a Constituição Federal reconhece essa possibilidade pela importância, digamos assim, pública da regulação que é levada a efeito, mas não estatal porque essas entidades, repito, não integram o Estado, são entidades meramente privadas. Uma terceira espécie de regulação é a chamada autorregulação. Na autorregulação, os próprios regulados são reguladores. As próprias pessoas reguladas são, ao mesmo tempo, reguladoras das suas atividades. Portanto, na autorregulação, nós temos uma endorregulação, não uma heterorregulação, não uma regulação colocada de fora. A regulação vai ser levada a efeito pelos próprios atores regulados. Mal comparando, se a gente for fazer aqui uma analogia, mal comparando de forma semelhante àquilo que ocorre nos condomínios privados. Não sei se vocês moram em condomínios de casas ou apartamentos, mas é normal num condomínio que as regras de convivência daquele condomínio estejam fixadas na convenção daquele condomínio. E quem elabora essa convenção condominial? Os próprios condôminos. Então, os próprios condôminos reunidos em assembleia vão definir as regras que vão ser aplicadas a eles, condôminos. Então, num condomínio, você tem uma espécie de autorregulação daquela vida, daquele microsistema. Mal comparando, na autorregulação lato sensu, nós temos uma situação muito semelhante. Entidades privadas, particulares, vão se unir e vão regular o exercício das suas próprias atividades. Um exemplo de autorregulação que eu menciono no livro é o exemplo do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e o CONAR, que é uma entidade privada, formada por empresas, entidades privadas que atuam no setor de publicidade. Esse CONAR, entidade privada, é que vai estabelecer normas de publicidade, propaganda no setor. E, portanto, quem está estabelecendo essas normas são as próprias empresas que atuam no setor. Então, essa autorregulação na publicidade, ela vem sendo utilizada, ela vem sendo encontrada na prática já há algum tempo, e hoje nós temos com destaque o CONAR fazendo essa autorregulação. Além dessas três espécies de regulação, a regulação estatal, a regulação pública não estatal e a autorregulação, nós temos uma quarta situação, que é uma situação, digamos assim, oposta à ideia de regulação. É a ideia de desregulação. Desregular um setor é retirar a regulação daquele ambiente. Então, desregulação se refere a um ambiente, a uma atividade que não é submetida a regulação alguma, seja uma regulação estatal, seja uma autorregulação. Então, um setor desregulado é um setor, digamos assim, completamente livre, cuja mão invisível do mercado vai, entre aspas, tratar das questões. É cada vez mais difícil nós encontrarmos um setor completamente desregulado. Me parece que sempre vai haver alguma norma aplicável às atividades econômicas, ainda que seja uma regulação estatal mais leve, uma soft law, uma lei leve, uma norma leve, poucas restrições, ainda que seja uma autorregulação não muito organizada, mas me parece que é muito difícil hoje nós encontrarmos um setor completamente desregulado. A internet, até então, alguns mencionavam como exemplo de setor desregulado, mas sempre houve alguma regulação, ainda que uma autorregulação por entidades privadas no âmbito internacional. No Brasil nós temos o Marco Civil da Internet, portanto hoje nós temos uma regulação levada a efeito pelo próprio poder público também. Hoje se fala também das moedas virtuais ou das criptomoedas, Bitcoin, etc., que não teriam regulação, mas alguma regulação sempre vai haver, ainda que seja uma autorregulação leve ou uma regulação estatal com menos intensidade. Então é muito difícil exemplificar um setor hoje completamente desregulado, tá ok?
Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.